Quer dizer que vai dar para analisar tudo? Fique aqui agora para entender a primeira lei da termodinâmica com Sukita. E é isso aí, bora começar a fazer análise de uma das mais importantes leis da física, a primeira lei da termodinâmica. Ela vai trabalhar muito com essa questão de energia em um sistema que a gente vai analisar ali, geralmente um sistema gasoso. Então bora entender detalhadamente essa primeira lei da termodinâmica. Então vem aqui para o papel. E é isso aí, ó. A primeira lei da termodinâmica enuncia aqui para um sistema que o calor que é recebido por um sistema é usado para realizar trabalho e aumentar a sua temperatura. Basicamente é isso. O calor envolvido em uma transformação é usado para realizar trabalho e aumentar a sua temperatura. Às vezes, essa temperatura pode sofrer uma diminuição, então bora analisar rapidamente aqui. Aqui é o calor. Aqui é a variação da energia interna, que está diretamente relacionada com a temperatura do gás, e aqui é o trabalho. Então, ó, esse gás, ele recebe um certo calor, parte desse calor é usado para aumentar a sua temperatura, ou seja, quando ele aumenta sua energia interna, e parte dele é usada para realizar trabalho. A gente vai ver algumas questões dos sinais daqui a pouco, quando ele realiza, quando ele sofre trabalho. Então vamos com calma e bora fazer antes uma análise da energia interna do gás. Mas, em geral, essa daqui é a primeira lei da termodinâmica. Mas vem cá. Ó, para um gás monoatômico, a variação da energia interna é dada por 3 meios de nR ΔT, em que ΔT é a variação de temperatura do gás. Aquele mesmo esquema, usa aqui, a depender da unidade do R, da constante universal do gases, N é o número de mols, e o ΔT é a variação da temperatura, que em geral a gente usa aqui em kelvins. Mas aqui é justamente variação da energia interna. Veja que, até pelo equacionamento matemático, está assim, relacionado com a variação de temperatura. Quando o gás aumenta essa variação de temperatura, a variação da energia interna também aumenta. Outras análises, então, que a gente pode fazer de sinais. Aqui, no caso, quando a variação de temperatura é positiva, quando ele aumenta a temperatura, o ΔU é positivo. Quando a variação de temperatura é negativa, quando ele resfria, o ΔU é negativo. Outras análises agora em relação ao calor e ao trabalho. Quando o trabalho é realizado pelo gás, esse trabalho é positivo. Quando é realizado sobre o gás, esse trabalho vai ser negativo. Quando esse calor aqui entra no sistema, esse calor vai ser positivo, ou seja, quando ele é recebido. Quando esse calor sai do sistema, ele vai ser negativo. Então essa é a análise dos sinais que a gente tem que ter para colocar naquele equacionamento. Existem também alguns tipos, algumas transformações gasosas que vão aparecer nas questões e a gente precisa se atentar a certas particularidades dela. Por exemplo, uma transformação isotérmica, em que a variação de temperatura é zero, em que a temperatura é constante. Qual é a particularidade dela quando a gente analisa a primeira lei da termodinâmica? É isso que a gente vai ver aqui agora, então preste atenção, porque as questões vão detalhar bem assim. Uma isotérmica. Isotérmica, temperatura constante, variação de temperatura é zero. Se a variação de temperatura é zero, o ΔU é zero. Se o ΔU é zero, na nossa primeira lei da termodinâmica, que é dada por Q igual a ΔU mais trabalho, esse cara daqui é zero. Então, nesse caso, o Q será igual ao trabalho. Ah, e na isobárica? Calma, antes de falar da isobárica, bora falar da isovolumétrica. Na isovolumétrica, o ΔV é zero. Se a variação do volume é zero, veja aqui, ó, é como se esse gás que tivesse preso aqui,
ele não conseguisse variar o seu volume. Se eu não consigo variar o volume, o ΔV é zero, esse volume está muito associado ao trabalho. O trabalho é a capacidade que o gás tem de realizar o trabalho, ou seja, de expandir em geral, ou de sofrer trabalho dele ser comprimido. Então está muito associado à variação de volume. Logo, o que é que acontece? Se a transformação é isovolumétrica, a gente tem que o trabalho acaba sendo zero. Se o trabalho é zero e a gente sabe que Q igual a ΔU mais o trabalho, então o trabalho vai ser zero, logo o Q vai ser igual à variação da energia interna. Na isobárica, veja mais uma vez, a isobárica é a pressão constante. Se a isobárica é a pressão constante, veja que nada muda aqui no nosso equacionamento. A gente tem que o Q é igual a ΔU mais o trabalho. Porém, esse trabalho ele pode ser escrito como P vezes ΔV. Então, nosso equacionamento vai ficar Q igual a ΔU mais o P ΔV, que é como a gente pode escrever o trabalho. E na adiabática, as trocas de calor são muito rápidas. Então, a gente garante que Q é igual a zero, como se não houvesse uma troca de calor, porque a análise é bem rápida. Então, se o Q é igual a zero, e a gente sabe que Q é igual a ΔU mais o trabalho, esse Q aqui vai para zero. Logo, o ΔU vai ser menos o trabalho. Esses são os casos que podem aparecer e a gente tem que se atentar bem para partir do equacionamento da primeira lei e equacionar. Antes de a gente fazer um exemplo, bora analisar o gráfico PV para uma transformação cíclica. E a gente vai entender também uma questão de sinais e como a gente achar o trabalho desse gás no ciclo. Então vem ver aqui rapidinho. Então, ó, num ciclo termodinâmico PV, em um gráfico PV, o trabalho realizado ele é numericamente igual à área dentro dessa curva fechada. Então, ó, a área aqui e a área aqui vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, para você achar o trabalho aqui do gás nesse ciclo, é só você achar a área dentro desse ciclo fechado. E ó, se esse ciclo for no sentido horário, esse trabalho vai ser positivo. Se for no sentido anti-horário, será negativo. Então agora, bora fazer uma questãozinha para dar uma treinada nesse assunto e a gente finaliza a aula de hoje. Ó, em uma transformação isobárica de um gás perfeito, mantido a 2 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado de pressão, forneceram-se 1.500 joules de calor. Então, calor igual a 1.500 joules. E provocou-se um aumento de volume de 3 litros, então ΔV foi de 3 litros. Em joules, qual foi a variação da energia interna do gás? Ele quer saber quem foi essa variação de energia interna. Então, é uma transformação isobárica. Lembra que lá para a transformação isobárica, ó, Q igual a ΔU mais o trabalho. Só que para a isobárica, o trabalho pode ser escrito como P ΔV. Então, Q igual a ΔU mais P ΔV. Agora é só equacionar. Quem é o calor? Veja só, forneceram-se 1.500 joules de calor ao gás. Se o gás recebeu 1.500 joules, esse calor vai ser positivo ou negativo? Então, ó, em uma transformação isobárica de um gás perfeito, mantido-se a essa pressão constante, forneceram-se 1.500 joules de calor e provocou-se um aumento de volume de 3 litros. Então, aqui, na verdade, forneceram-se ao gás. Então, o calor entrou no sistema, logo, esse calor aqui é positivo. Então, o Q vai ser positivo mais 1.500. O ΔU a gente quer saber. E o P vai ser o quê? Mais, porque foi uma expansão, um aumento de volume, mais o P, que é 2 vezes 10 a 5, ΔV. ΔV são 3 litros.
mas aqui a gente tem que trabalhar em metros cúbicos. Cuidado, para a gente trabalhar em metros cúbicos aqui, 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. 3 vezes 10 a menos 3. Aqui vai ficar 1.500 igual a ΔU mais 600. ΔU vai ser igual a 900 joules. Veja que houve um aumento de temperatura porque o ΔU foi positivo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com o pessoal lá da sua sala, joga lá no grupo mesmo que está bem completo. É isso aí e valeu!